Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós entramos na segunda parte da matéria, onde iremos estudar sobre a força elétrica. Nessa primeira aula, a gente vai ver a motivação e a introdução à lei de Coulomb, que vai ser a lei que descreve como a força elétrica funciona, tá? E para a motivação histórica, a gente vai levar em consideração aquele mesmo exemplo que nós começamos a matéria falando dele, o atrito entre a lã e o âmbar. Tá? Ou em consideração também o nosso exemplo, que é o atrito entre a lã e o cano. O que acontecia quando a gente atritava a lã e o âmbar, ou atritava a lã e o cano? Eu podia ter uma lã e um cano completamente descarregados, mas ao atritá-los, a lã retirava elétrons do cano e fazia com que a própria lã ficasse carregada negativamente, enquanto o cano ficava carregado positivamente. Percebam que isso acontecia exatamente por causa desse arrancar dos elétrons por parte da lã. Agora eu quero que vocês pensem num exemplo onde eu passei por esse processo duas vezes. Eu peguei uma lã e carreguei e eletrizei um cano, peguei outra lã, eletrizei outro cano, e agora eu pego esses dois canos, que ambos estão eletrizados positivamente, tal qual nesse nosso exemplo, e chego perto um do outro, coloco de dois próximos. O que vai acontecer? A gente viu também no outro módulo que existia uma relação clara e evidente entre os sinais dessas eletrizações, os sinais dessas cargas, e qual seria a ação realizada pelos corpos. Seria uma relação ou uma ação de repulsão ou uma ação de atração. E o que a gente viu foi que quando eu tenho cargas de mesmo sinal sendo colocadas uma próxima à outra, havia uma repulsão. Enquanto se eu colocasse cargas contrárias, havia uma atração. Então, aqui nesse nosso exemplo, quando eu colocasse as duas barras, que ambas estão carregadas, eletrizadas positivamente, uma próxima à outra, quanto mais eu tentasse aproximá-las, mais elas tentariam se separar. Então, eu já tenho barras eletrizadas, e aí eu pergunto para vocês, como eu torno essa repulsão mais forte? Percebam, é repulsão por causa que são cargas iguais, e eu quero tornar isso mais forte. O que significa tornar mais forte, mais potente, mais pungente? O que acontece é, se eu pegar essas duas barras e afastá-las, vai haver alguma repulsão? Não, uma não vai nem sentir a atração uma não vai nem sentir a influência da outra. Mas quanto mais eu chego perto uma da outra, mais uma vai sentir a influência da outra, mais uma carga vai sentir a influência da outra carga, e esse movimento de aproximação vai se tornando mais dificultoso, porque quanto mais próximo, a repulsão se torna mais forte. Então, uma primeira resposta que eu posso dar para essa pergunta é de como tornar a repulsão mais forte é aproximando, aproximando os canos. Perceba? Então, há uma distância entre esses canos e quanto mais eu tento aproximá-los, mais um vai sentir a influência do outro e vai querer sair de perto do outro, tá bom? Então, a primeira aproximação para tornar essa repulsão mais forte é a aproximação dos canos. Então, se eu tenho aqui, se eu pego dois canos completamente separados, um não vai nem sentir a repulsão pela parte do outro. Mas quanto mais eu chego mais perto, aí sim a força de repulsão vai aumentar. Percebam, uma outra resposta é a seguinte. Bom, imagine que eu pegue esses mesmos dois canos que estão dispostos aqui. Opa, peraí. Imagine que eu pegue esses mesmos dois canos que estão dispostos aqui. Vou redesenhá-los aqui embaixo. E aí, nesses canos, eu tenho três cargas em excesso, né? Ou três elétrons em falta, nesse caso, já que é positivo. O que aconteceria se eu mantivesse a mesma distância
Mas aqui já está acontecendo uma força de repulsão. Percebam, né? Então, eu tenho dois canos eletrizados positivamente, próximos, relativamente próximos um do outro, e já há uma repulsão. O que vocês aconteceriam se eu retirasse as cargas em excesso? Opa, retirei a carga em excesso. Então, logicamente, a força também foi embora. Se eu retiro a carga em excesso, a força foi embora. Então, por mais que haja proximidade, quanto menos carga, menor também é a força. Agora vamos recuperar o exemplo como ele estava descrito. Eu tinha lá as nossas cargas, e ao invés agora de retirar cargas, eu vou aumentar o número de cargas. Imagina então, antes tinha 3 elétrons faltando, agora tem 5, 6, 7, 8, 9, e desse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que vocês acham que vai acontecer com a força? Já que esses caras estão mais potentemente carregados. Agora a força que antes era um pouco mais moderada, agora que esses caras estão mais carregados, vai ficar insuportável que um esteja mais perto do outro. E essa força vai aumentar. Então, além de diminuir a distância, ou seja, aproximar os canos, que é a mesma coisa que diminuir a distância, nós também podemos aumentar as cargas. Então, para que a força aumente, nós podemos diminuir a distância, tal como aconteceu na primeira resposta, mas também para que a força aumente, a força de repulsão, porque repelir uma coisa é realizar força sobre ela, ou atrair uma coisa, realizar força sobre ela. Então, para que a força aumente, eu também posso aumentar o módulo desses meus corpos eletrizados, tá? Então tem essas duas respostas. Levando em consideração que ao analisar dois corpos eletrizados, para simplificar, nós podemos analisar simplesmente levando em consideração que para analisar dois corpos eletrizados, podemos simplesmente analisar duas cargas pontiformes, porque percebam, né? A análise aqui entre dois corpos depende aqui da onde as cargas estão disponibilizadas e tal. Ao analisar cargas pontiformes, eu perco essa noção de tamanho do corpo. E a única coisa que me importa aqui é quanto vai ser a quantidade de carga daquele ponto, ou daquela carga. Perceba? Tá? Então, o que a gente pode dizer analisando esse cenário? Trocando a ideia de lãs e canos por cargas pontiformes. Aqui eu vou ter o mesmo cenário. E digamos que eu tenha uma carga Q1 e Q2, independente da força que haja aqui, se é de repulsão do tipo, né? Se é de repulsão ou se é de atração, eu quero realizar os mesmos procedimentos para aumentar a força. Então, o que eu teria que fazer para aumentar a força aqui? Em primeiro momento, eu poderia, para aumentar a força, diminuir a distância, tal como a gente viu lá em cima, ou para que aumente a força de atração ou de repulsão entre esses caras, eu posso aumentar essas cargas, ou a carga Q1, o módulo, né? Módulo da carga Q1 ou o módulo da carga Q2. Então, ou eu posso aumentar, diminuir a distância, aproximando, e aí a força vai ficar mais forte, ou eu posso aumentar a carga, e aí a força também se torna mais forte. Então, o que está acontecendo ou seja, quanto mais tananã as cargas, o que acontece com a força? Aqui, para a gente responder então, o que acontece quando a gente aumenta as cargas? Nós então aumentamos as forças. Então nós podemos escrever aqui que quanto maior as cargas, maior a força. Perceba que essas cargas elas estão em módulo, ou seja, só me importo com o valor bruto delas. E quanto menor a distância, também maior a força. Então, eu ainda não descrevi o que seria a força elétrica, eu ainda não descrevi burocraticamente ou na prática, ou certinho, o que era a força elétrica, mas eu sei que essa força ela tem que ser a força ela tem que ser diretamente proporcional às cargas, e essa mesma força ela tem que ser
diretamente proporcional ao contrário da distância, tá? No mínimo, ela tem que ser contrário à distância. Então, quanto menor a distância, aí vai crescer a força. Perfeito? Então, eu sei que isso tem que acontecer. O que a gente vai ver mais para frente é que exatamente isso vai acontecer, só que no caso da distância, por condições experimentais, a gente vai ver que essa distância aqui vai estar ao quadrado. Mas isso é para a próxima aula, e eu espero vocês lá.